Muita gente corre do deserto achando que ele é sinal de erro, de abandono ou de maldição. Mas, na verdade, o deserto é o local escolhido por Deus para transformar destinos. Ele não leva qualquer pessoa ao deserto. Ele chama. E quem é chamado por Deus para o deserto precisa entender que não está sendo punido, mas separado. O deserto não é consequência de um tropeço, mas um ambiente construído por Deus para preparar os que Ele ama com um propósito eterno. O deserto de Moisés não foi acidente. O de Elias não foi falha. O de Jesus não foi fraqueza. Todos esses desertos foram momentos de transição espiritual, onde o velho morria e o novo nascia. Deus não joga seus filhos no meio da seca por acaso. Cada grão de areia tem um motivo. Cada dia de sede tem um ensino. Cada ausência de aplausos, um convite ao segredo. O deserto é chamado porque só entra quem tem algo grande para viver depois. É a antessala dos milagres, o útero dos profetas, o esconderijo dos que vão voltar cheios de glória. No livro de Oséias, capítulo 2, versículo 14, está escrito: Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e ali lhe falarei ao coração. Perceba, Deus atrai, Ele leva, Ele fala. Não é o inimigo quem conduz o povo ao deserto, é o próprio Senhor. E quando Ele faz isso, não é para destruir, mas para reconstruir. É para que finalmente possamos ouvir sua voz sem distrações, sem barulho, sem correria. Ele leva para o deserto para falar ao coração, porque só lá os ouvidos da alma ficam sensíveis ao que realmente importa. Só lá aprendemos a ouvir o sussurro que nos molda por dentro. Você talvez esteja olhando à sua volta e só enxergando areia, solidão e silêncio. Talvez ache que está esquecido, que Deus te puniu, que tudo desabou. Mas e se esse silêncio for Deus preparando o palco da tua transformação? E se o deserto for o lugar onde Ele está te chamando para renascer? Não se esqueça, o povo de Israel passou 40 anos no deserto, não porque Deus falhou, mas porque Deus estava formando uma identidade espiritual. Era ali, longe do Egito, que Ele queria construir um povo que o amasse por quem Ele é, e não pelos milagres que faz. O deserto é o lugar onde deixamos de ser escravos do passado e começamos a ser filhos do eterno. É onde Ele apaga as marcas da opressão para escrever a história da aliança. O chamado do deserto não vem com palmas nem promessas fáceis. Vem com poeira nos pés, lágrima nos olhos e esperança no espírito. Mas quem entende que está sendo chamado por Deus não foge da secura. Ele mergulha no propósito. Porque sabe que aquele que começou a boa obra no deserto é fiel para completá-la na terra prometida. Não tenha medo. O deserto não veio te destruir. Ele veio te alinhar com o céu. Antes de qualquer manifestação pública do propósito de Deus, existe uma preparação silenciosa no deserto. Nenhum instrumento é usado sem antes ser moldado, e nenhum coração é confiável sem antes ter sido provado. O deserto é esse lugar de prova. É o cenário onde os escolhidos são arrancados da zona de conforto e colocados frente a frente com sua dependência total do céu. Moisés, antes de se tornar libertador, pastoreou ovelhas por 40 anos no deserto de Midian. Davi, antes de sentar no trono, fugiu para cavernas e andou escondido no deserto de Judá. João Batista, a voz que clamava no deserto, nasceu ali, longe das estruturas, mas perto da presença. E o próprio Jesus, antes de começar seu ministério, foi levado pelo Espírito ao deserto. Isso nos revela um padrão divino. Quem é escolhido precisa ser esvaziado antes de ser enchido. O deserto não é onde você perde o propósito, é onde ele é refinado. É comum ouvirmos que os grandes de Deus passaram pelo deserto, mas não se trata de um simples detalhe biográfico, trata-se de um princípio espiritual. Deus não entrega autoridade sem primeiro trabalhar a humildade.
Ele não delega poder antes de forjar o caráter. O deserto é o cadinho onde a arrogância é derretida, onde a pressa é quebrada, onde a alma aprende a caminhar no ritmo do céu. Se você está atravessando um tempo seco, sem aplausos, sem direção aparente, entenda, você pode estar no mesmo caminho por onde passaram os gigantes da fé. O caminho da formação, da intimidade, da maturidade. E isso é honra, não castigo. Muitos oram pedindo para serem usados por Deus, mas poucos estão dispostos a passar pelo processo de serem preparados por Ele. E a preparação exige silêncio, despojamento, confronto interno. No deserto, não tem plateia, não tem holofote. Tem lágrima, tem renúncia, tem chão quente e céu escuro, mas também tem presença, tem maná, tem voz, tem transformação. É ali que Deus nos mostra que o que Ele quer de nós não é talento, não é performance, não é aparência, é entrega, é dependência, é coração quebrantado. O deserto arranca a maquiagem da religiosidade e revela quem realmente está disposto a obedecer quando ninguém está olhando. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, o Senhor diz ao povo: lembra-te de como o Senhor teu Deus te guiou por todo o caminho no deserto durante 40 anos para te humilhar, te provar e saber o que estava no teu coração. Deus sabia o que havia no coração deles, mas precisava que eles mesmos soubessem. O deserto revela para nós quem somos de verdade e quem é Deus de verdade. Porque quando tudo falta, e ainda assim você escolhe confiar, então algo dentro de você muda, e é isso que te capacita para o que virá depois. Quem não passa pelo deserto pode até chegar em lugares altos, mas chega sem raiz, e tudo o que não tem raiz cai com o vento. Deus sempre levou os escolhidos ao deserto antes de usá-los, porque Ele conhece os perigos da fama sem estrutura, da guerra sem preparo, da bênção sem alicerce. Por isso, se hoje você está sendo guiado por um caminho árido, glorifique. Isso não é atraso, é estratégia. Deus está cavando dentro de você uma profundidade que sustentará tudo o que Ele vai construir depois. E quando a hora certa chegar, o mesmo Deus que te escondeu será o Deus que te revelará. Mas agora, aceite ser moldado. Porque só quem foi partido no deserto tem autoridade para repartir vida lá fora. O silêncio do deserto não é a ausência de Deus. É o palco onde Ele fala de forma mais íntima. Muitos confundem o barulho com presença e o silêncio com abandono. Mas no reino de Deus é justamente o contrário. Quando tudo se cala, é porque Deus está se aproximando com mais profundidade. O barulho distrai, mas o silêncio desperta. O deserto é esse lugar onde as vozes humanas perdem força, os ruídos do mundo cessam e finalmente conseguimos ouvir aquilo que o Espírito já sussurrava há tempos. Deus não compete com a gritaria da nossa ansiedade, nem com o alvoroço da nossa correria. Ele espera o silêncio da alma para então falar ao coração. E é por isso que no deserto, quando tudo parece mudo, o céu começa a falar de maneira que nunca foi ouvida antes. Quando olhamos para a Bíblia, vemos um padrão repetido. As maiores revelações não vieram em meio à multidão, mas na solidão. Elias ouviu Deus na caverna, não na praça. Moisés recebeu os 10 mandamentos no monte, isolado. João escreveu o Apocalipse sozinho na ilha de Patmos. E Jesus, em tantos momentos, se retirava para lugares desérticos, não por fraqueza, mas por necessidade espiritual. Porque o silêncio não é um problema para quem ama a presença, é um convite. O que para o mundo é ausência, para os filhos é oportunidade. O silêncio que tanto incomoda o coração apressado é exatamente o ambiente que molda os ouvidos espirituais. E nesse silêncio, Deus fala, Ele revela, Ele instrui, Ele limpa o que está turvo, Ele cura o que está ferido. Mas só ouve quem aceita se calar por dentro. No livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 12,
Deus se manifestou a Elias não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave. A mensagem está clara. Deus não está no espetáculo, Ele está na intimidade. O que você busca desesperadamente lá fora, talvez Deus esteja tentando te entregar no silêncio do lado de dentro. Mas para isso, é preciso parar. É preciso silenciar a alma. E muitas vezes, o único jeito que Deus encontra de nos calar por dentro é nos levando ao deserto. Um lugar sem Wi-Fi, sem multidões, sem distrações, onde o único som audível é o da voz dele dizendo: Eu sou teu Deus, eu ainda estou aqui. E é agora que vamos conversar de verdade. É por isso que o deserto, apesar de árido, é fértil em revelações. Quem aceita o silêncio do deserto como parte do processo, descobre verdades que o conforto jamais revelaria. Descobre que Deus não quer só nos dar respostas. Ele quer nos ensinar a ouvir. Porque ouvir é mais do que escutar palavras. É discernir intenções, é sentir direção, é caminhar por fé mesmo quando a lógica não dá suporte. Isso só se aprende quando tudo se cala e só Deus permanece falando. Talvez hoje você esteja perguntando por que tudo está tão silencioso, por que as pessoas sumiram, por que as portas se fecharam, por que os aplausos cessaram. E a resposta pode ser esta: porque o céu quer ser ouvido, porque o Pai está querendo conversar com você sem interferência, sem distrações, sem ruídos. E isso só acontece quando a alma se desarma e os ouvidos do Espírito se abrem. Não despreze o silêncio do deserto. Ele é a linguagem que Deus usa quando quer transformar profundamente a sua história. Uma das verdades mais impactantes e muitas vezes ignoradas da palavra é que foi o Espírito Santo quem levou Jesus ao deserto. Não foi o diabo, não foi acaso, não foi um erro de rota. Está escrito claramente no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E isso desconstrói muitas ideias equivocadas sobre sofrimento e isolamento. Porque se até o Filho de Deus precisou passar pelo deserto, sob a direção do Espírito, então quem somos nós para evitar esse caminho? O deserto aqui não é sinônimo de derrota. É território de preparação, de fortalecimento, de confronto com tudo aquilo que tenta nos tirar do propósito. Jesus não foi levado ao deserto porque havia pecado. Pelo contrário, ele foi levado exatamente por estar pronto para ser testado. O deserto não é um lugar para os fracos, mas para os que já foram separados para algo maior. E note, foi depois do batismo, depois que o céu se abriu, depois que a voz do Pai disse: Este é o meu Filho amado, que o Espírito o conduziu ao deserto. Isso nos ensina que o deserto, mana, não vem para invalidar o que Deus falou sobre você, mas para consolidar. A tentação de Satanás tentou questionar exatamente aquilo que Deus tinha acabado de afirmar. Se és o Filho de Deus, essa foi a primeira investida. O inimigo sabe que, se ele consegue nos fazer duvidar do que o Pai declarou, ele nos desarma. Por isso, o deserto é também um campo de guerra espiritual, onde a identidade é testada e a obediência é afiada. Jesus passou 40 dias sem comer, em um lugar seco, sozinho, com o inferno inteiro tentando fazê-lo recuar. Mas ele resistiu. E resistiu porque sabia que estava exatamente onde o Pai queria que ele estivesse. Isso muda tudo. Não é o conforto que determina se Deus está com você. É a certeza da direção. Mesmo em meio à escassez, Jesus permaneceu firme, porque estava onde o Espírito o levou. E isso nos ensina, quando você sabe que está onde Deus te colocou, o deserto não é motivo de pânico, é campo de treinamento. Quem sabe que foi conduzido pelo Espírito não se desespera quando a provisão atrasa, quando o céu parece em silêncio, quando o inimigo aparece com ofertas sedutoras. Porque sabe que não está perdido, está sendo forjado.
O inimigo pode até tentar te convencer de que Deus te abandonou, mas você precisa lembrar que, se foi o Espírito quem te trouxe até aqui, então é o próprio céu que te sustenta. E mais, no final dos 40 dias, os anjos vieram e serviram a Jesus. Ou seja, o deserto tem fim, e o fim é sempre glória. Deus não permite uma estação de luta sem já ter preparado um tempo de recompensa. A única condição é perseverar, não negociar a fé, não ceder às facilidades que roubam a essência. Porque quem passa por esse deserto como Jesus passou, sai de lá com autoridade, com maturidade e com o céu inteiro como testemunha. Não pense que você está sozinho porque errou. Talvez você esteja no deserto exatamente porque acertou, porque respondeu ao chamado, porque disse sim ao propósito. E agora o céu está te treinando, te blindando, te amadurecendo para algo que você ainda nem imagina. Se o próprio Cristo precisou passar pelo deserto antes de começar seu ministério, por que você não passaria? Confie. O mesmo Espírito que te trouxe vai te sustentar. E quando esse tempo terminar, você não será mais o mesmo. Será alguém que venceu com fidelidade e estará pronto para viver tudo aquilo que Deus preparou. O deserto é o lugar onde as bagagens caem, os excessos são removidos e só permanece aquilo que é essencial para o propósito. Deus, em sua sabedoria, usa o deserto como uma oficina espiritual, onde Ele desmonta tudo aquilo que carregamos e que muitas vezes achamos indispensável, mas que, na verdade, atrapalha o fluir dele em nós. O deserto não é apenas um cenário de escassez material, mas principalmente um ambiente de esvaziamento interno. É onde aprendemos que muitas das coisas que valorizamos, status, títulos, aparência, controle, opiniões alheias, não servem para nada quando estamos cara a cara com a eternidade. Deus usa o deserto para nos livrar do peso que adquirimos, tentando agradar o mundo, tentando carregar culpas antigas, tentando sustentar máscaras que não têm lugar no reino. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus poderia ter levado seu povo por um caminho mais curto até a terra prometida, mas não levou. Ele os conduziu pelo deserto para que aprendessem a depender só dele. Eles saíram com ouro, prata, provisões, mas durante a caminhada foi necessário que deixassem para trás tudo o que ainda os ligava à escravidão. Deus não queria apenas tirá-los do Egito. Queria tirar o Egito de dentro deles. E isso só acontece no deserto, porque no deserto não tem distração, não tem onde esconder o ego, não tem palco para exibir dons, só tem chão e céu. E é nesse espaço de confronto que Deus desmonta o orgulho, a autossuficiência e o apego às estruturas humanas. No livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, está escrito: Ele te humilhou, te deixou ter fome e depois te sustentou com o maná, para te ensinar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Aqui está a essência. Deus permite que certas coisas faltem para que possamos entender o que realmente nos sustenta. Ele desarma o nosso coração de tudo que é raso, superficial e frágil, e nos entrega uma fé sólida, uma dependência viva, uma fome pela palavra que nenhuma abundância humana é capaz de gerar. No deserto, aprendemos que o que parecia essencial era só acessório, e o que desprezávamos como simples, como o maná, era milagre diário vindo do céu. O deserto também nos livra de pessoas. Sim, Deus usa o deserto para filtrar quem está ao nosso redor. Muitos só andam conosco enquanto temos algo a oferecer. Mas no deserto, quando não há vitrine nem conquista, os interesses se revelam e as motivações aparecem. É doloroso perder vínculos, mas necessário para que o propósito não seja sabotado. Às vezes Deus te esvazia porque o que virá depois exige leveza, porque o próximo nível de entrega e glória
requer um coração desarmado, livre de alianças que limitam, de pesos que atrasam, de vínculos que cegam. Não se assuste se Deus está tirando coisas da sua vida. Talvez Ele esteja limpando o caminho, talvez Ele esteja removendo o que nunca foi dele, mas você insistia em segurar. O deserto te ensina que a verdadeira força não está em tudo o que você tem, mas em tudo o que você já aprendeu a entregar. E quando tudo o que era desnecessário sai, o que é eterno permanece. Um coração desarmado é um altar pronto, e é isso que o céu busca. Alguém sem defesas humanas, mas cheio da presença divina. O deserto não é apenas o lugar onde Deus fala, é também o lugar onde você se escuta. Quando todas as distrações se vão, quando o cenário externo silencia, quando os estímulos do mundo desaparecem, a alma finalmente começa a gritar o que sempre esteve calado. O deserto, com sua solidão e escassez, funciona como um espelho espiritual que reflete não o que mostramos aos outros, mas o que realmente carregamos por dentro. Nele aparecem as mágoas que ignoramos, os medos que fingimos dominar, a fé frágil que achávamos sólida, os pecados camuflados por religião e a dependência disfarçada de força. O deserto nos expõe não para nos envergonhar, mas para nos curar. É ali que Deus mostra quem somos e nos revela quem podemos ser nele. Quando o povo de Israel foi para o deserto, parecia um movimento geográfico, mas, espiritualmente, foi uma cirurgia de identidade. Eles deixaram o Egito como escravos libertos, mas ainda agiam como se tivessem donos. Murmuravam, se rebelavam, desconfiavam. Cada etapa da jornada desértica revelava uma camada da alma que ainda estava presa à antiga mentalidade. Deus não se chocava com isso. Ele já sabia. Mas o povo precisava ver. O deserto serve para isso. Mostrar que o maior cativeiro não está ao redor, mas dentro. E ninguém entra na terra prometida com o coração amarrado ao passado. É por isso que o deserto confronta, balança, desestabiliza, não para destruir, mas para reconstruir do zero. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 21, Jesus diz: porque de dentro do coração dos homens saem os maus pensamentos, as imoralidades, os roubos, os homicídios. Essa palavra é clara. O verdadeiro campo de batalha não é externo, é interno. E o deserto nos leva para esse campo. Ele nos força a olhar para dentro. Quando tudo lá fora está em silêncio, percebemos quantas vozes falam aqui dentro. A insegurança, o orgulho, a ferida, a culpa, a comparação. Tudo vem à tona, mas é nesse momento que Deus, com misericórdia, começa a operar. Porque aquilo que é revelado no deserto pode ser curado pelo céu. Muitos querem fugir do deserto porque não suportam o confronto com o próprio reflexo. Mas a libertação real só vem depois da exposição da alma. Enquanto escondemos, Deus não cura. Enquanto negamos, Ele não transforma. Por isso o deserto é um presente, ainda que embrulhado em dor, porque nele o que está escondido é trazido à luz. E o que é trazido à luz pode ser redimido. O deserto não te faz pior, ele só mostra o que sempre esteve aí, debaixo das aparências. E quando você finalmente encara isso com coragem, com verdade, com oração sincera, Deus começa a escrever uma nova versão de você mesmo. Não se assuste com o que o deserto está revelando. Não entre em desespero se estão aparecendo feridas que você achava que já tinha vencido. Não se envergonhe se a sua fé está menor do que imaginava. Deus não está te julgando. Ele está te limpando. Ele está dizendo: agora que você está vendo, eu posso curar. Agora que você confessou, eu posso perdoar. Agora que você se esvaziou, eu posso te encher. O deserto revela sim, mas quem aceita ser revelado diante de Deus se torna alguém que nunca mais será dominado pelas trevas internas.
porque já foi purificado na luz do Espírito. O deserto é o lugar onde Deus separa aqueles que Ele vai usar de forma especial. A separação dói, porque ela rompe vínculos, desloca rotas e desestrutura o que era conhecido. Mas é uma dor necessária. Deus nunca levantou alguém sem antes separar, e nunca separou alguém sem preparar. Separação e preparação caminham juntas no reino. Quando Deus está prestes a fazer algo grande através da sua vida, Ele te afasta do comum, do barulhento, do raso, para te formar no secreto, no silêncio e na profundidade. É no deserto que Deus nos separa das vozes humanas para nos afinar com a voz dele. E é também no deserto que Ele começa a preparar nossa estrutura interior para suportar o peso do propósito que virá. Olhe para José, que foi separado dos irmãos e lançado num poço. Depois, vendido como escravo, preso injustamente, esquecido pelos homens, mas jamais abandonado por Deus. Tudo isso foi parte de um processo de separação e preparação. Ele não chegou ao palácio por acaso. Ele foi treinado no esconderijo da rejeição. E isso vale para você também. Quando Deus começa a te afastar de ambientes, de pessoas, de lugares onde você era celebrado, pode parecer injusto, mas é sinal de que Ele está te separando. E essa separação não é para te excluir, é para te refinar. Porque tem coisas que só nascem no deserto, revelações que só vêm na solidão, capacitações que só descem quando estamos despojados de tudo. O deserto não é palco de castigo, é laboratório de unção. No livro de Isaías, capítulo 49, versículo 2, a palavra diz: "E me fez como uma flecha polida, e me escondeu na sua aljava." Note, a flecha precisa ser polida antes de ser lançada. E uma vez pronta, ela não é exposta de imediato. Ela é escondida. Esse esconderijo é o deserto. Deus te separa como uma flecha, te prepara com dor e silêncio, e depois te guarda até a hora exata do envio. Quem não entende isso, tenta sair do esconderijo antes da hora e acaba se lançando despreparado. Mas quem aceita ser separado e preparado no tempo de Deus, alcança o alvo com precisão e deixa marcas eternas. Deus também usa o deserto para separar o que é dele do que é do mundo. Durante a travessia de Israel, muitos queriam voltar para o Egito quando as coisas ficavam difíceis. Mas Deus usava essas reações para revelar o coração. A preparação não era apenas física, era espiritual. Ele estava ensinando o povo a confiar, a obedecer, a caminhar por fé. E isso só é possível quando somos separados das antigas referências. O deserto quebra os ciclos, rompe as heranças de escravidão, desconstrói ídolos interiores e nos prepara para receber o novo de Deus sem contaminações antigas. A separação pode parecer solidão, mas na verdade é santificação. E a preparação pode parecer castigo, mas na verdade é capacitação. Se você sente que está sendo tirado de certos lugares, afastado de certos vínculos, deslocado de certas rotas, não resista. Deus está separando. E quem Ele separa, Ele transforma. Quem Ele separa, Ele molda. Quem Ele separa, Ele unge. E quando o tempo da preparação terminar, você não será apenas alguém que passou pelo deserto. Será alguém que saiu dele carregando o fogo do céu por dentro. O mundo precisa de pessoas assim, separadas e preparadas. E Deus está fazendo isso com você agora. O deserto não apenas transforma a jornada, ele transforma o próprio viajante. Quem passa pelo deserto com o coração quebrantado, volta de lá irreconhecível para os homens, mas íntimo do céu. Algo muda no olhar, na postura, na maneira de orar, de ouvir, de falar, de viver. A dor esculpe reverência. O silêncio produz discernimento. A escassez lapida gratidão. A solidão ensina comunhão verdadeira. Ninguém sai do deserto do mesmo jeito que entrou. Quem entra com pressa aprende a esperar.
Quem entra com orgulho aprende a se ajoelhar. Quem entra com controle aprende a confiar. É por isso que o deserto não é apenas lugar de passagem, é lugar de renascimento. Quem sobrevive a ele nasce de novo por dentro. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Moisés fugiu do Egito com sangue nas mãos e uma identidade confusa. 40 anos depois do deserto de Midian, ele voltou com um cajado na mão, a glória no rosto e a voz de Deus na alma. Elias entrou no deserto querendo morrer, achando que era o único fiel, mas depois de ouvir o sussurro divino, voltou com nova missão e novo ânimo. Até mesmo Jesus, após os 40 dias no deserto, voltou no poder do Espírito, como diz o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14. O deserto não nos destrói quando é Deus quem conduz. Ele nos reinventa. Ele nos devolve à vida com outra medida de unção, outro nível de sensibilidade, outra estatura espiritual. Quem sobrevive ao deserto carrega marcas que não podem ser compradas. Marcas de quem já foi quebrado e restaurado. De quem já teve sede e foi saciado pelo invisível. De quem já perdeu tudo e descobriu que Deus era o tudo. Essas marcas são invisíveis ao olho humano, mas o inferno reconhece. O mundo pode até não entender a nova postura, o novo silêncio, a nova paz, mas o céu sabe o que custou chegar ali, e o Espírito testifica: esse aí foi forjado no fogo. Esse aí já ouviu Deus no silêncio, esse aí já ficou sem chão e mesmo assim adorou. E é por isso que agora pode ser usado sem se corromper, porque não depende mais de palco, de likes, de vitrine, depende apenas da presença. As pessoas podem olhar para você depois do deserto e não te reconhecer. Podem dizer que você está diferente, menos falante, mais firme, mais profundo, mais sereno. Isso é sinal de maturidade, é fruto da intimidade. O deserto desinstala a superficialidade e ativa uma profundidade que o mundo não entende. E está tudo bem. Você não foi chamado para agradar multidões, mas para obedecer ao céu. E quem sobrevive ao deserto com o coração fiel, volta pronto para ser resposta, onde antes só existia ruído. Porque quem conhece a voz de Deus na escassez, jamais se vende pelo aplauso da abundância. Não reclame por ter passado por esse tempo difícil. A aparência externa pode não ter mudado, mas seu espírito está mais forte, mais leve, mais alinhado. E essa versão sua, que voltou do deserto, é exatamente a que Deus vai usar. Porque ela não depende mais de circunstâncias. Ela foi moldada na presença. Ela foi treinada no secreto. Ela está pronta, não porque tudo está perfeito, mas porque agora você é íntimo do céu e isso basta. Quem sobrevive ao deserto volta transformado, e o mundo nunca mais será o mesmo depois de cruzar com alguém assim. No deserto, os recursos acabam, os apoios humanos falham, as estruturas se desmancham, a fome aperta, a sede desespera, a escassez grita. E é nesse ambiente onde tudo falta que Deus começa a ensinar o que nunca aprenderíamos na abundância: como depender do invisível. Quando o pão não vem da terra, ele desce do céu. Quando a água não brota do chão, ela jorra da rocha. Quando o braço humano não alcança, a mão do Eterno sustenta. O deserto não é lugar de conforto, mas de dependência absoluta. Nele, Deus nos ensina que a fé não é um conceito, é um modo de sobrevivência. E que viver por fé não é uma escolha poética, é uma necessidade vital para quem foi chamado a viver o sobrenatural. O povo de Israel passou 40 anos dependendo de um alimento que não podia plantar, colher ou estocar. O maná caía dia após dia e não podia ser guardado, porque Deus não queria apenas alimentar, Ele queria ensinar. Ensinar que na segurança verdadeira não está no estoque, mas na fidelidade dele. Ensinar que confiar não é saber o que virá amanhã, mas crer que ele estará lá. O deserto nos força a andar por fé.
e isso nos cura da ilusão de que estamos no controle. Ele nos desintoxica da autossuficiência, porque quando não há mais soluções visíveis, a única opção é confiar no invisível. E é nesse ponto de entrega radical que Deus começa a manifestar sua glória de forma real. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, Jesus declara: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Essa declaração tem peso especial quando lembramos que ele falava para um povo que conhecia o deserto, que sabia o que era passar necessidade e ser suprido por milagre. O próprio Cristo se apresenta como o alimento e a água que sustentam no meio da seca. Porque o deserto não é vencido com técnicas, mas com presença. Não é vencido com planejamento humano, mas com fé sobrenatural. E essa fé se torna o alimento da alma. Uma alma que aprendeu a comer do céu e beber da rocha não se corrompe com os banquetes do mundo. A escassez não é punição, é disciplina. Deus permite a falta para ativar a fé, para tirar os olhos do que é palpável e fixá-los no que é eterno. E quando essa transição acontece dentro de nós, algo muda. A alma deixa de correr atrás de respostas humanas e começa a buscar direção no espírito. O coração para de reclamar e começa a adorar. A mente sai do desespero e entra no descanso. Porque o invisível se torna mais real do que tudo que se pode tocar. E é aí que os céus se movem. É nesse ambiente de total dependência que milagres se tornam rotina. Porque Deus se manifesta com intensidade onde a fé é plena. Se hoje você sente fome de respostas, sede de direção, escassez de provisão, não se desespere. Talvez Deus esteja te ensinando a depender do que não se vê, mas que é mais real do que tudo. Talvez Ele esteja te convidando para um novo nível de fé, onde o invisível não é ausência, mas fonte, onde a escassez é só cenário para a abundância do Espírito, onde o deserto se torna mesa posta, não por mérito, mas por misericórdia. Porque quem aprende a depender do invisível jamais será escravo do visível outra vez. Muitos pensam que o fato de estarem sendo tentados no deserto significa que Deus os abandonou. Mas a verdade espiritual é justamente o oposto. A tentação no deserto não é sinal de ausência de Deus. É parte do treinamento que Ele permite para fortalecer você. O próprio Jesus, logo após ser batizado, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso nos mostra que estar no centro da vontade de Deus não nos isenta das provações, mas sim nos posiciona para enfrentá-las com poder e autoridade. As tentações no deserto não têm o objetivo de nos derrubar, mas de nos firmar. Não são para nos destruir, mas para nos edificar espiritualmente. Quando você está em um ambiente onde tudo falta, quando a água escasseia, quando o alimento atrasa, quando a solidão se intensifica, as tentações se tornam mais intensas. E é exatamente nesse cenário que o inimigo aparece, oferecendo atalhos, alternativas fáceis, soluções rápidas. Foi assim com Jesus. Com fome, sozinho e cansado, o diabo se aproximou oferecendo pão, fama e domínio. Mas Jesus resistiu com uma arma que você também tem, a palavra. Ele não discutiu com Satanás. Ele não tentou argumentar na lógica humana. Ele respondeu com autoridade espiritual. Está escrito. Isso nos ensina que as tentações são oportunidades disfarçadas para manifestarmos maturidade, resistência e fidelidade. O deserto revela se a fé está firmada em promessas ou em conveniências. As tentações no deserto são como espelhos. Elas mostram as fraquezas ainda não vencidas, as áreas ainda vulneráveis, os desejos ainda não submetidos. Mas esse confronto não é uma punição, é uma chance de fortalecimento,
É Deus permitindo que a alma seja confrontada agora, antes que seja envergonhada depois. É melhor lutar no deserto, onde a graça é abundante, do que cair na cidade, onde os olhos do mundo estão atentos. O deserto é o cenário mais seguro para que o caráter seja provado, porque ali não há plateia, apenas processo. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, está escrito: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Essa palavra é uma chave para entender o deserto. Suportar a provação com perseverança é um caminho para a coroa. A tentação vem para testar, mas a fidelidade transforma o teste em testemunho. O que hoje te pressiona, amanhã será o motivo da tua autoridade. Quem não cede no meio da escassez se torna exemplo quando vier a abundância. Quem não se curva ao convite fácil do inimigo se torna inabalável diante dos desafios futuros, porque sabe que foi treinado no lugar onde só os íntimos de Deus permanecem de pé. Se você está sendo tentado em áreas onde achava que já estava curado, não se culpe. Se posicione. Use a palavra. Ore com mais fervor. Busque o céu com mais intensidade. E lembre-se, Deus está com você até no meio da provação. Ele não é um treinador que abandona o atleta no meio do treino. Ele está ali, soprando força, ativando resistência, fortalecendo o espírito. E quando esse tempo terminar, você sairá do deserto com músculos espirituais que antes não existiam. As tentações não serão a sua vergonha, serão a sua vitória. O maior engano que o deserto tenta plantar na alma é o de que Deus está em silêncio. A aridez do ambiente, a demora nas respostas, a ausência de sinais visíveis, tudo colabora para gerar a sensação de que o céu se fechou. Mas isso é mentira. Deus nunca se cala. Ele apenas fala, de um jeito que exige sensibilidade espiritual para ouvir. E mais, ele responde no tempo dele e não no nosso. O deserto é o lugar onde o céu fala diferente. Não por trovões, mas por sussurros. Não com urgência, mas com precisão. Não para confirmar a nossa ansiedade, mas para alinhar nosso coração com o ritmo eterno. A resposta de Deus no deserto é sempre pontual, nunca tardia. Quando o povo de Israel reclamou por água, Deus mandou que Moisés ferisse a rocha, e dela jorrou vida. Quando clamaram por carne, Deus mandou codornizes com o vento. Quando o maná faltava, o céu se abria. Não era no tempo do povo, era no tempo de Deus. O deserto é onde aprendemos que não basta pedir. É preciso confiar, porque o céu ouve orações, mas responde à fé. E a fé verdadeira é aquela que espera com reverência, que adora mesmo sem entender, que permanece mesmo sem ver. A fé do deserto é silenciosa, mas poderosa, porque ela acredita que mesmo sem ouvir uma palavra, Deus ainda está escrevendo a história. No livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 3, está escrito: Ainda que a visão demore, espere por ela, porque certamente virá, não tardará. Essa verdade nos sustenta no meio da demora aparente. O céu nunca se atrasa. Ele se movimenta por propósitos eternos, não por pressões humanas. Quando Deus responde no tempo dele, a resposta é completa, é perfeita, é segura. Por isso o deserto é tão valioso. Ele nos ensina a esperar. E quem aprende a esperar em Deus, nunca mais se desespera por homens. A espera no deserto não é passiva, é ativa. Enquanto esperamos, somos lapidados. Enquanto esperamos, somos amadurecidos. Enquanto esperamos, somos alinhados ao que é maior do que nós. É no deserto que a alma inquieta aprende a descansar. É ali que a oração muda de tom. Ela sai do faz logo e entra no faça tua vontade. Ela sai da cobrança e entra na comunhão. E quando essa maturidade nasce, a voz de Deus se torna mais clara.
porque agora estamos prontos para ouvir não o que queremos, mas o que precisamos. E é nesse ponto que o céu responde. Não com tudo aquilo que pedimos, mas com tudo o que foi planejado no coração dele para nós. A resposta do céu é sempre melhor do que a nossa expectativa. Ela pode não vir no tempo que desejamos, mas virá no tempo em que estaremos preparados para receber. Se hoje o silêncio está gritando e a espera está pesando, respire. Deus não se calou. Ele apenas está moldando o tempo certo para liberar o que já é seu. E quando a resposta vier, ela não será qualquer coisa. Será o cumprimento perfeito da vontade de um pai que conhece o fim desde o começo. No deserto, o céu não se cala. Ele observa, ele age, ele fala no ritmo da eternidade. E quem aprende a esperar por essa resposta jamais volta a duvidar da fidelidade divina. Uma das maiores mentiras que o inimigo sussurra ao coração cansado no meio do deserto é que a promessa de Deus morreu, que o que foi dito não vai mais acontecer, que o tempo passou, que a oportunidade se perdeu, que o céu se esqueceu. Mas essa é apenas a voz do desânimo tentando calar o som da fé. Porque no reino, promessa verdadeira não morre no deserto, ela amadurece. O deserto não é um cemitério de promessas, mas o seu berçário. É lá que Deus esculpe o caráter necessário para sustentar aquilo que Ele mesmo declarou. A promessa continua viva, mesmo quando tudo ao redor parece seco. Abraão recebeu uma promessa de paternidade em um cenário estéril. Ele e Sara já estavam avançados em idade, e a esterilidade humana gritava contra o que Deus tinha falado. Mas a promessa não morreu. Ela permaneceu, amadureceu e se cumpriu no tempo certo. José sonhou com governo, mas foi lançado em um poço, vendido como escravo, preso injustamente. Aos olhos naturais, tudo parecia contradição, mas a promessa não morreu. Ela estava sendo alinhada com o tempo de Deus, porque enquanto o homem vê atraso, Deus vê preparo. E o que parecia esquecimento era apenas o amadurecimento silencioso de um plano eterno. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35 e 36, está escrito: Não abandoneis, pois, a vossa confiança, que tem grande recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A promessa não é alcançada pela pressa, mas pela perseverança. E é isso que o deserto forja, um coração que não desiste no meio do processo. A caminhada pode ser longa, a paisagem pode parecer repetitiva, mas o céu continua acompanhando cada passo. Deus não se esquece do que prometeu. Ele apenas cumpre quando o nosso interior está pronto para carregar o peso da bênção. Muitos querem a promessa, mas sem processo. Querem o milagre, mas sem a maturidade que o sustenta. E Deus, como Pai amoroso, não entrega presentes que destruirão seus filhos. Ele espera, Ele forma, Ele molda. Porque sabe que essa promessa pode ser grande, mas o coração ainda precisa crescer para recebê-la sem idolatrá-la. E esse crescimento só acontece no deserto. A alma que aprende a confiar sem evidências se torna capaz de viver por fé. E é isso que o Pai busca. Filhos que o amem mais do que as promessas e que estejam preparados para receber sem se perder no que foi prometido. Se hoje você sente que tudo está parado, que os sonhos congelaram, que as palavras proféticas foram esquecidas, saiba, a promessa está viva. Ela está de pé no mundo espiritual, esperando apenas o tempo certo de manifestação. E esse tempo não depende do seu merecimento, mas da sua disposição em permanecer fiel. Continue caminhando, continue crendo, continue obedecendo, porque no momento exato, Deus vai mostrar que o deserto não apagou a promessa, ele a amadureceu.
E quando ela se cumprir, você vai entender que cada lágrima, cada renúncia e cada silêncio serviram para forjar o novo que está chegando. A verdadeira adoração não nasce no conforto, nem floresce sob holofotes. Ela brota no deserto, porque é lá, quando tudo falta, quando ninguém vê, quando o céu parece em silêncio, que o coração é desafiado a adorar, não pelo que sente, mas por quem Deus é. No deserto não há púlpito, não há som ambiente, não há música tocando ao fundo. Só há chão, vento e silêncio. E é nesse cenário árido que a alma encontra a essência da adoração. Um espírito rendido que diz: tu és digno, mesmo quando a vida grita: tu foste esquecido. É no deserto que Deus ensina os seus a adorarem com lágrimas nos olhos e joelhos no pó, porque ele sabe que a adoração que nasce ali nunca mais se apaga. O deserto tira os aplausos, tira a visibilidade, tira a estrutura, e assim revela-se o que temos com Deus é relacionamento ou apenas costume. Quando tudo é tirado, o que sobra é verdade, e a adoração verdadeira só nasce da verdade. Muitos adoram quando tudo vai bem, quando os milagres acontecem, quando as bênçãos se multiplicam. Mas no deserto, quando o milagre atrasa, quando o pão escasseia, quando o chão parece afundar, a adoração passa por um crivo. Ela é provada no fogo da ausência. E os que adoram mesmo assim, sem plateia e sem cenário, tocam o céu de maneira única. Porque Deus se revela aos que o buscam na escuridão da alma e não apenas na celebração pública. Davi sabia disso. Perseguido, escondido em cavernas, com fome, traído, sozinho. Ainda assim escrevia salmos. Ainda assim erguia cânticos. Ainda assim dizia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso é adoração sem palco. É entrega sem performance. É amor sem retorno visível. E é exatamente esse tipo de coração que Deus procura. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, Jesus disse à mulher samaritana: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é sobre o lugar, não é sobre o templo, é sobre o espírito. É sobre a verdade, e não há lugar melhor para essa verdade emergir do que no meio do deserto. A adoração no deserto é a mais preciosa, porque ela não está contaminada por interesse. Ela não busca aplauso nem recompensa, ela busca presença. É no deserto que se aprende a adorar sem esperar nada em troca, apenas porque Ele é Deus. Porque mesmo no silêncio, Ele continua sendo digno, porque mesmo na dor, Ele continua sendo santo, porque mesmo quando não entendemos, Ele continua sendo perfeito. Esse tipo de adoração não se aprende nos cultos, se aprende nos desertos. E uma vez que a alma conhece esse lugar de rendição, ela nunca mais se contenta com adoração superficial. Se hoje você está no deserto e sente que a adoração está difícil, que a voz embarga, que o coração sangra, saiba, essa adoração é a que mais sobe como incenso puro ao trono, porque ela vem da essência, vem da dor, vem da fé que sobreviveu ao colapso. E Deus se inclina para ouvir esse tipo de louvor. Ele se move por essa entrega. Ele transforma a paisagem seca em altar. Ele faz do deserto o lugar mais sagrado, porque ali ele encontra adoradores que não estão fingindo, estão se entregando por inteiro. Continue adorando, mesmo que seja em silêncio, porque no deserto a adoração se torna mais viva do que nunca. O deserto nunca é o fim da jornada, ele é a passagem, é a travessia entre quem você era e quem Deus está te preparando para ser. Depois do deserto vem o envio, depois da solidão vem a missão, depois da escuridão vem a luz que brilha de dentro. Ninguém que passa pelo deserto conduzido por Deus volta para o mesmo lugar, porque também já não é mais a mesma pessoa. O processo muda,
A dor amadurece, a espera fortalece, o silêncio aperfeiçoa. O envio não é apenas uma saída geográfica, é um salto espiritual. Deus não te tira do deserto para te consolar, Ele te tira para te comissionar, porque agora você carrega não só cicatrizes, mas autoridade. Não apenas memórias, mas unção. A Bíblia está repleta de pessoas que, após o deserto, foram lançadas em suas maiores missões. Moisés saiu de Midian direto para o confronto com Faraó. Elias saiu da caverna para ungir reis e levantar Eliseu. Jesus saiu dos 40 dias no deserto e imediatamente começou a pregar, curar e libertar. João Batista vivia no deserto até que chegou a hora de preparar o caminho do Senhor. E você? Deus não te fez atravessar tudo isso para terminar igual. O envio vem, e quando vier, ele será grande, público, eficaz, mas sustentado por tudo o que foi construído no secreto. Porque é do deserto que saem os verdadeiros mensageiros, os que têm marcas para provar o caminho e voz para chamar outros ao arrependimento e à vida. No livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, está escrito: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Mas antes dessa unção, vem sempre um período de formação. E essa formação não acontece no conforto, mas na areia quente do deserto. O envio é consequência da preparação. Deus nunca envia quem Ele não moldou. E quando o envio chega, o coração já foi quebrado o suficiente para não roubar a glória dele, e o espírito já foi treinado o bastante para obedecer sem questionar. Quem passou pelo deserto obedece com mais rapidez, ama com mais verdade, serve com mais humildade. O envio também é uma resposta à fidelidade. Deus não se esquece daqueles que permaneceram firmes, mesmo quando tudo parecia contrário. O envio é honra, mas também responsabilidade. É quando Deus diz: agora você está pronto. Agora você me conhece de verdade. Agora eu posso te usar sem que você se perca. E isso é poderoso. Porque quem já enfrentou o deserto com Deus, já perdeu o medo do abandono, já venceu o ego, já aprendeu a depender só do céu. Esse tipo de pessoa carrega uma autoridade que não se aprende em livros, nem se compra com influência. É autoridade forjada no fogo da renúncia, no peso da solidão, na entrega do anonimato. Prepare-se. O envio está perto. Não se trata apenas de sair do deserto, trata-se de sair transformado e pronto para transformar outros. Deus vai te colocar em lugares que antes te destruiriam, mas agora você domina. Ele vai te dar palavras que antes não faziam sentido, mas agora você viveu. Ele vai te confiar pessoas, territórios, responsabilidades, porque agora ele pode contar com você. O deserto te provou e você permaneceu. Agora vem o envio, e com ele um novo tempo, um novo ciclo, uma nova missão e uma certeza: você nunca mais será o mesmo, porque agora carrega o céu por dentro. Muitos acham que o deserto é um intervalo entre a ausência de Deus e a chegada da bênção, mas essa é uma visão limitada. A verdade é que o Deus que te sustenta no deserto é o mesmo que te abençoa na terra prometida. Ele não muda, seu caráter não oscila com as estações. O que muda é a forma como ele se manifesta. Na terra prometida, ele se mostra em abundância, em colheitas, em conquistas visíveis. Mas no deserto ele sussurra, ele fala no íntimo, ele se revela na ausência do visível. Ele se move dentro de você com uma profundidade que só o silêncio e a solidão permitem alcançar. E quem aprende a ouvir a voz de Deus no deserto jamais se confunde com os barulhos da terra da promessa. No deserto, Deus não se ausenta, ele se aproxima. Mas a aproximação é sutil, é delicada, é para os que estão dispostos a escutar com os ouvidos da alma.
Ele sussurra porque quer que você se incline, porque quer sua atenção total. Ele quer que você o conheça não apenas como provedor, mas como pai. Não apenas como Senhor, mas como amigo. Não apenas como Deus de grandes feitos, mas como presença diária. No deserto, ele não grita, ele não age de forma explosiva, ele age de forma íntima, porque é ali que ele te molda como filho, como filha, como alguém que entende que a maior recompensa não é a terra prometida, é ele. Muitos chegam à terra prometida, mas perdem o foco, se distraem com as bênçãos, se embriagam com os frutos, se distanciam da voz. Mas os que foram treinados no deserto nunca esquecem do som do sussurro. Nunca deixam de buscar o secreto. Nunca trocam presença por espetáculo, porque sabem que o que os sustentou no dia mau foi o sussurro da fidelidade de Deus dizendo: eu estou aqui. Eu ainda sou o mesmo. Essa intimidade é o verdadeiro legado do deserto. Não é apenas chegar no destino, é chegar com o coração afinado com o céu. É manter o ouvido treinado para reconhecer a voz de quem te guiou quando ninguém mais estava por perto. No livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 31, Moisés recorda ao povo: no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus te levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes. Essa imagem é forte. Deus não apenas guia, Ele carrega. Ele é o Pai que sustenta nos braços quando os pés não aguentam mais. E isso não muda quando entramos na terra da abundância. Mas é no deserto que aprendemos a sentir o toque dele, a depender do colo dele, a confiar cegamente mesmo quando nada faz sentido. E isso nos prepara para viver o favor com reverência, com humildade, com gratidão. Se hoje você está no deserto, saiba: o mesmo Deus que vai te conduzir à promessa está agora te ensinando a ouvir sua voz mais preciosa. O sussurro que não se escuta com os ouvidos, mas com o espírito. E quando você sair desse lugar, levará consigo algo que ninguém pode tirar: intimidade com o Eterno. Porque o verdadeiro prêmio do deserto não é apenas a terra que você vai pisar, é o céu que você passou a carregar por dentro. O Deus do deserto é o mesmo da promessa, mas no deserto ele fala só com você. E quem escuta essa voz jamais se perde, mesmo depois que tudo ao redor começa a florescer.